Graça e paz, meus irmãos. Hoje, nosso devocional no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado nesta meditação, todos os dias, lendo um capítulo de Atos dos Apóstolos, nesses nossos 21 dias de oração e jejum, e tem sido, para mim pessoalmente, muito enriquecedor. Espero que tenha sido também para você, meu irmão, para você, minha irmã, e para toda a sua família. Esse capítulo 15, ele é um tanto quanto peculiar, porque ele fala de coisas que normalmente são até comuns no meio do povo de Deus ou no meio das pessoas. Fala de uma certa controvérsia, onde houve algumas discussões, onde foi necessário recorrer a autoridades superiores, ministerialmente falando, para resolver alguns assuntos. Então é de fato e de verdade um capítulo que fala de certas intrigas entre os membros da igreja, tanto dos judeus e os gentios, como também de Barnabé e Paulo, enquanto a segunda viagem missionária. Eu quero, em nome de Jesus, orar e pedir a Deus graça para todos nós. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos graça e sabedoria. Ó Deus, ajuda-nos a entender e assimilar aquilo que cada um de nós necessitamos, para a tua glória e tua honra, em nome de Jesus. Amém. Bom, o capítulo começa no versículo 1, falando da controvérsia que houve em relação aos judeus e gentios. Por que gerou esta situação? Alguns judeus convertidos começaram a acompanhar também os missionários. E quando chegaram, com a sua bagagem, com a sua experiência, quis ensinar e exigir dos gentios alguma coisa que antes Pedro e Paulo e Barnabé já haviam amadurecido, compreendido e não estavam exigindo deles. O que eram essas coisas? Eram costumes, era tradição, na verdade era circuncisão. E para os judeus a circuncisão era uma aliança, para os gentios era uma mutilação. Então, como Jesus veio com a nova aliança, o sinal da velha aliança, da circuncisão, já não tinha mais efeito. O apóstolo Paulo depois discorre sobre isso em Romanos, falando que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração, ela é espiritual, não é? E o batismo substitui a circuncisão física. E assim nós temos aprendido no Evangelho do Senhor Jesus, no tempo da graça. Mas aqueles homens muito entusiasmados com a nova vida em Cristo, mas também, de certa forma, ainda muito presos, saudosista do judaísmo, da religião oficial, familiar, da herança que eles tinham e dos costumes que eles tinham, ainda entendiam que a circuncisão devia ser exigida em relação a todo aquele que viesse a ter um encontro com Jesus Cristo. Uma outra situação é a segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé, onde houve o desentendimento sobre a pessoa de João Marcos, que lá atrás ele desistiu da viagem no momento das dificuldades. Mas quem eram estas pessoas, quem eram estes que estavam querendo ensinar e exigir a circuncisão? Olha só, quem eram eles? No versículo 24 deste capítulo, fala quem eram eles, não é? Olha aqui. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Eram pessoas bem intencionadas, mas que não tinham autorização da liderança da igreja de Jerusalém, que
que não tinha autoridade para ensinar em nome da igreja, embora quisessem fazer, mas não estavam, todavia, qualificados para ensinar. Muitas vezes isso pode ocorrer no meio da igreja. Uma pessoa que tem uma experiência, que adquire um conhecimento, querer ensinar uma coisa diferente daquilo que a liderança da igreja está ensinando, ou até uma contradição. E é necessário que haja uma intervenção da liderança para cuidar disso, para zelar do rebanho, para zelar da palavra no contexto da igreja. Eles não eram autorizados, no entanto, eles estavam indo e pregando a palavra, mas estavam ensinando uma coisa que era contraditória àquilo que Paulo e Barnabé haviam ensinado. E o que eles ensinaram? Já disse sobre a circuncisão. No versículo 2, o apóstolo Paulo, vamos ler: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Como houve uma discussão, como houve uma contenda dentro da igreja por causa de algo doutrinário, foi necessário que a igreja enviasse a Jerusalém Paulo e Barnabé e mais 2 homens para conversar com os apóstolos, com a liderança superior, e isso é um fator muito positivo. É claro que pode haver divergência no contexto de uma congregação, no contexto de um ministério, de uma denominação, mas graças a Deus pela liderança estabelecida pelo Senhor para resolver essas questões. E Paulo e Barnabé não bateram martelo, pelo contrário, eles foram com mais 2 homens como testemunhas para ouvir dos apóstolos a decisão que deviam trazer para a igreja naquele momento. Ora, mas lá em Jerusalém também, quando eles chegam e começam a discutir o assunto, nós percebemos que lá também havia uma dúvida sobre o mesmo tema. Isso provocou um alinhamento, uma discussão, para que pudesse então resolver esta situação. Versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Isso já estando em Jerusalém, né? E ali eles estavam agora vendo que essas coisas estavam acontecendo lá fora, mas lá em Jerusalém também estava acontecendo. E eles relatam aquilo que acontecia na igreja anterior, e quando chegam em Jerusalém, eles dão esse relato, que estavam ali para isso. Mas só que ao chegar lá, eles vão reunir com os apóstolos e demais anciãos da igreja, e ali começa um debate, e eles vão, nessa reunião desafiadora, porque romper qualquer tradição, romper cultura, romper costumes religiosos, certamente nunca foi fácil e certamente sempre será desafiador, não é? E Pedro, nesta reunião, ele fala de como Deus operou através dele lá com os gentios. Pedro conta o sonho que ele teve, não é? A visão que ele teve, que Deus mandou ele ir ao Cornélio para falar do amor de Deus, para esclarecer as coisas, e ali a casa de Cornélio foi batizada, e o povo foi cheio do Espírito Santo, antes mesmo do batismo nas águas. E Pedro conta que ele resistiu também a Deus, resistiu à visão que ele teve, mas Deus o convenceu que aquelas coisas representavam a tradição da religião e ele tinha que matar aquilo e comer. Nós podemos fazer uma aplicação nisso. Há coisas na nossa vida que nós temos que matar e engolir. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele matou doutrinariamente, engoliu doutrinariamente costumes, cultura, para poder cumprir o propósito de Deus. E Pedro faz toda essa explanação da sua experiência, e isso foi assim muito impressionante.
e ele ensina então que ele entendeu aquilo que já desde o Antigo Testamento a Bíblia ensinava da salvação pela graça. E ele é salvo pela graça, ele fala disso de maneira muito clara e louvando a Deus. Isso começa a aquecer, de certa forma, a discussão, a reunião, mas também começa a trazer esclarecimento para todos. E Tiago, que era um dos líderes da igreja, mas antes de Tiago falar, Paulo também dá o seu testemunho de como ele e Barnabé tiveram as experiências deles também com os gentios, e Paulo, que era um judeu, que perseguia a igreja em função das mudanças dos costumes religiosos, mas quando ele encontra Jesus, a sua mente é aberta, o seu entendimento é aberto, ele tem uma experiência pessoal, e ele fala da sua experiência também. E logo em seguida, Pedro fala, logo em seguida, Tiago, do versículo 13 ao 35, é um texto um pouco longo, Tiago dá o seu parecer. E o parecer de Tiago é em relação no versículo 16, por exemplo, ele fala da profecia da restauração do tabernáculo de Davi. A restauração do tabernáculo de Davi. Olha só o que disse: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. O que é restaurar o tabernáculo destruído de Davi? O tabernáculo que Davi propôs a construir, o tabernáculo tinha o povo, os levitas, em serviço e adoração 24 horas em turnos. Isso apontava para a igreja que viria a viver depois 24 horas em comunhão com Deus. Antes, a comunhão ela era no templo, feito por mãos humanas. A comunhão era feita pelos sacerdotes e sumo sacerdote, e o povo ficava do lado de fora. Mas o tabernáculo seria restaurado agora, dando a todo o povo, que é um povo sacerdotal de Deus, a possibilidade de tornar-se 24 horas por dia, quando quisesse, e não tinha assim uma escala. Agora nós não temos uma escala, mas nós temos a liberdade de aproximarmos de Deus e cultuarmos a Deus 24 horas por dia. Na verdade, restaurar o tabernáculo caído de Davi é restaurar a comunhão, restaurar a intimidade, restaurar a adoração individual. Todos os salvos podem fazer isso a qualquer momento. E Tiago fala disso, estava explicando que agora chegou esse momento. E agora não haveria mais necessidade daqueles preceitos, daquelas regras, daquelas leis. E Tiago sugere eles se absterem de 3 coisas. Seria esse o conselho de Tiago para eles. Tiago diz: olha, vamos aconselhar a eles deixar 3 coisas. 3 coisas, porque eram coisas do costume, eram coisas da época, e são coisas principalmente morais que necessitavam muito das pessoas compreender. Ele diz o seguinte: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Primeira coisa, deixar de adorar qualquer tipo de ídolo. Isso desde o Antigo Testamento foi questionado, e Deus não aprova, né? Só ele deve adorar. Mas há ídolos piores do que ídolos de imagem. Há ídolos que são ídolos do coração. E esses ídolos são muito piores do que o ídolo de imagem. Então, todo tipo de idolatria deviam abster-se. Ele disse a segunda coisa, também das relações sexuais ilícitas. O que são relações sexuais ilícitas? São relações sexuais fora do casamento. Então, isso era mais um princípio que ele estava orientando a igreja daqueles dias. E a terceira é abster-se da carne de animais sufocadas e do sangue. São 4 coisas, mas essas 2 últimas estão em uma só.
porque havia também um hábito dos pagãos de matarem os animais, não cortando, e com isso não expeliam sangue. E o sangue para os judeus era algo muito significativo, muito importante, significava a vida, e eles não deviam comer nem a carne e nem o sangue. Então essas foram as recomendações de maneira simples, que não eram pesado para os judeus, porque é uma coisa que eles já sabiam os princípios, já conheciam os princípios, eles não teriam dificuldade alguma. Isso não substituiria a graça, o sacrifício de Cristo Jesus de maneira alguma, mas a circuncisão era inútil. Era inútil porque o que ela representava aconteceu, Jesus cumprindo, e não havia necessidade desse sofrimento, dessa mutilação para com os gentios, porque eles não estavam acostumados com aquilo. E assim eles foram então, e novamente agora a equipe missionária é enviada para ir de igreja em igreja anunciando. Foram para Antioquia, Paulo e Barnabé, com as duas testemunhas, porque duas testemunhas eram muito importantes para os judeus, isso desde o início da lei. Jesus mesmo disse depois que toda causa precisa ser resolvida com duas testemunhas. Isso é super importante. Então, coisas que eles estavam acostumados, que não substituía nada que Cristo Jesus havia feito. E com isso, Paulo e Barnabé entendem que era importante também ir às demais igrejas. Por isso, eles agora decidem fazerem a segunda viagem missionária. E com isso, ao decidirem fazer a segunda viagem missionária, algo acontece. Acontece uma outra discórdia, um outro desentendimento. Percebe-se que esse capítulo é um capítulo de contendas, é um capítulo de discórdia entre pessoas, entre irmãos. Isso não é o pior é quando não se tem a solução, mas sempre, diante de qualquer um desses problemas, houve também uma solução. E ocorreu que, nesse momento que decidiram viajar, Barnabé quis levar João Marcos, daquele que havia se separado por causa das dificuldades, a perseguição, o apedrejamento. Ele não quis continuar. E ele voltou e continuou só Barnabé e Paulo. E agora Barnabé queria levá-lo novamente. Paulo não aceitou, achou que era uma injustiça, que não devia fazer isso. Enfim, o que ocorreu? Ocorreu que, diz o texto bíblico, que houve tão grande desavença entre Paulo e Barnabé que eles se separaram ali. Com isso, Barnabé chamou João Marcos e Paulo chamou Silas. Multiplicou-se ali as equipes missionárias. Agora são duas, e eles vão viajar de igreja em igreja, confirmando as igrejas, edificando as igrejas, fortalecendo as igrejas, vendo se está tudo bem na igreja. E quem era Marcos? Marcos depois foi aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, que é tão importante. É claro que João Marcos, ele amadureceu, né? Ele certamente teve entendimento de que era melhor sofrer pelo Evangelho do que ficar alheio ao Evangelho, e ambos fizeram a obra. Então, eles não conseguiram resolver no momento aquela situação, mas Deus usou daquela situação. Preste atenção, Deus não ama, Deus não aprova nenhum tipo de divisão, mas pela obstinação e dureza de coração do ser humano, quando acontece a divisão, Deus acaba abençoando e usando daquela situação para que o reino cresça, para que o reino ganhe. Embora Deus não aprove a divisão, mas a palavra de Deus é uma só, o reino de Deus é um só, e as pessoas vão trabalhar, elas vão colher consequências da divisão, do desentendimento, da falta de perdão, da falta de compreensão, da falta de amor, mas elas vão ser usadas por Deus a si mesmo, né? E vão colher as consequências, é claro. Mas lá na frente nós vemos também que o apóstolo Paulo depois, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11,
ali Paulo já bem maduro no seu ministério, a sua última prisão, ele escrevendo a Timóteo, pede para Timóteo levar para ele alguns livros, e quando Timóteo fosse, levasse também com ele Marcos, porque Marcos lhe era muito útil. Nós entendemos que Paulo reconheceu também que exagerou, entendemos que Paulo reconheceu que precisava de conserto e certamente já tinha até consertado, né? Mas agora ele entendeu o quanto Marcos também era importante, apesar de ter falhado lá atrás. Eu entendo que nessa situação da separação, Paulo foi um pouco mais severo, mais radical, mas isso é da personalidade dele. E Barnabé foi mais amoroso, mais compreensível, porque isso também fazia parte da sua personalidade. Entendemos que ambos tinham personalidades diferentes, mas ambos foram homens de Deus, usados por Deus para cumprir o propósito de Deus. Aprendendo essas coisas maravilhosas na palavra de Deus, nós entendemos, queridos, que é possível haver entre nós divergência, mas jamais pode haver entre nós a falta do perdão, a falta da compreensão e a falta de uma nova oportunidade. Barnabé deu uma nova oportunidade, porque ele havia dado a Paulo também, pelo menos 3 vezes, uma nova oportunidade. Por que não daria a João Marcos? Mas Paulo só foi reconhecer isso depois. Assim somos nós, seres humanos. Amém? Mas que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus, e eu espero estar contigo novamente, estar com vocês no capítulo 16 amanhã. Deus te abençoe, até lá.